Olá, família Povos Unidos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí nos assistindo, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor Jesus possa inundar agora a sua vida, a sua casa, o ambiente onde você está e que essa mais uma live que a gente está fazendo seja uma live abençoadora para a sua vida. Continuamos aqui falando sobre o tema de traição conjugal, tratando feridas. A live passada foi muito abençoadora, né? Foi uma live assim surpreendente até, né, eu diria. Eu espero que você tenha sido abençoado, tenha aproveitado ao máximo, né, o nosso bate-papo da live passada. Eu tenho certeza que essa live também vai de encontro a você, a quem está precisando. Se você, inclusive, pensou agora em alguém que precisa estar vendo, precisa estar ouvindo essa live, esse bate-papo, compartilhe, então, esse link com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele parente seu, que você sabe que precisa ouvir o que nós vamos conversar aqui hoje. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like, deixa o seu curtir já agora no início da live, porque é muito importante para o canal, né, o seu curtir, o seu joinha. Se você Verdade. não é inscrito no nosso canal, inscreva-se também no nosso canal. Faça parte da família Povos Unidos, você também. Se você não nos segue no Instagram, segue a gente lá, Igreja Povos Unidos, e abençoe a gente. Curta o nosso conteúdo, compartilha, comenta, enfim, interaja com a gente lá no Instagram também. Sem perda de tempo, sem mais delongas, como diria o nosso presbítero Marcelo, vamos estar aqui introduzindo os nossos convidados. Eu vou começar pela menina da mesa de hoje para falar sobre esse assunto, a nossa irmã Josane Dez. A parte do Senhor, irmã Jo. Oi, a paz. Olá, pessoal. Estou eu aqui mais uma vez e muito feliz que mais uma vez nessa mesa maravilhosa. E é isso, é um assunto que é de extrema importância e é isso, vamos conversar bastante aqui, É né? isso aí. E do meu lado esquerdo, já conhecidíssimo e queridíssimo, pastor Dani Bia. Meu Paz do Senhor, pastor. lindão. Lindão da Pode falar Josane. isso. Lindão da Josane. Vou colocar isso, vou acrescentar isso na hora da apresentação. Toda Nosso apresentação. pastor, Meu lindão da Josane. lindão. Paz do Senhor, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam acompanhando esse tema. A live passada foi muito boa. É bem esclarecedora, né? Pela forma que nós lidamos aqui. E hoje a nossa intenção é que ela venha te abençoar da mesma forma, né? Na semana passada, te ajudando a mexer, controlar suas emoções. E a de hoje, a nossa intenção é te fazer ligar o alerta mais rápido, mais cedo e entender essas mensagens. De certa forma, a live passada ela foi uma quebra, né? Porque a gente está acostumado a lidar com esse assunto de traição de uma forma muito mais irascível. Ali, né? A gente costuma, Verdade. né, Dura, falar de né? forma muito incisiva, principalmente para quem trai e tudo mais. E eu acho que trouxe uma serenidade sobre o assunto, uma, um equilíbrio ali no assunto que era necessário, né? Pelo tamanho, pela seriedade que é o assunto, a gente tratar dessa forma, né? Talvez não foi muito bem o que esperavam que seria, né? Para quem está acostumado a ouvir falar sobre esse tema de uma forma um pouco menos espiritual, por assim dizer, está acostumado a ouvir de uma certa forma. Então, nosso papel aqui foi exatamente aquilo que a gente comentou no início da live passada, né? Abrir a sua mente para você entender e olhar para esse assunto de uma maneira diferente. E hoje a gente vai tratar um assunto sobre um outro aspecto, né, que é como evitar, né, como a gente consegue evitar que uma determinada situação vire uma tentação e que essa tentação se concretize em uma traição. E no final da live passada, eu deixei uma pergunta inquietante aqui para o nosso que deixou os cabelos que ele não tem de pé para que ele respondesse essa pergunta. Afinal, por que a gente deve ser fiel no nosso relacionamento conjugal, pastor Daniel?
A fidelidade, ela é uma construção da sociedade, né? Porque hoje a gente vê muito, é muito comum a gente ver relacionamentos abertos, porque o importante é que a gente esteja feliz, que a outra pessoa esteja feliz. Então a gente tá aqui, mas tá lá, tá com ele, mas não tá, né? Então eu acho que a ideia é que eles querem passar isso. A fidelidade não é algo importante, é uma construção social, ou eles estão certos, ou a fidelidade é um mandamento, é um fundamento essencial do casamento. Então, vamos ver que tipo de resposta a gente consegue construir aqui. Mas essa dinâmica que se tem hoje, né, principalmente midiática, vamos dizer assim, porque é bonito, né? Se você procurar alguns podcasts, tem o tal do amor livre agora, o poliamor, só Jesus para ter misericórdia, onde um casal tem namorados e os namorados são parceiros do casal e por aí vai. Ou então você não pertence a ninguém, né? O seu corpo é somente seu e você faz uso desse seu corpo com qualquer pessoa que você quiser. E são outros tipos de narrativas que tem, sempre falando dessa liberdade, né? A liberdade que você tem de se descobrir, a liberdade que você tem de se envolver nesse amor com mais pessoas do que apenas uma só, né? E, na minha opinião, e eu vou mostrar por quê, biblicamente, né, isso na verdade, é uma deturpação de algo. Né? Nós cremos que Deus nos criou, nós cremos que Deus instituiu a família, e Ele instituiu a família de uma forma muito simples: homem, mulher, filhos, né? E tudo que vier disso, né, depois, né? Mas dessa forma, e sem fidelidade, isso não consegue ficar firmado. Você não tem uma firmeza. Óbvio que nós sabemos, né, de histórias e necessidades, e já falamos isso na live passada, né, de este casamento ele foi dissolvido, ele não deu certo, né? E como que a gente vai trabalhar agora com essas crianças que vieram desse casamento? O que vai acontecer a partir de agora? E novos filhos que vierem de um novo casamento? Como isso trabalha com essas crianças? Nós sabemos muito bem que existem essas outras situações. Mas o que nós estamos falando aqui é trazendo para uma questão mais geral, talvez generalizada, não sei, é que nós somos homem, mulher, para sermos unidos e para então gerarmos frutos, que são esses filhos. E a fidelidade, ela dá força nessa construção dessa família projetada por Deus. Porque senão, quem é essa mulher que meu pai trouxe para casa? Quem é esse homem que minha mãe trouxe agora? E quem era o da semana passada? E vai ter mais um? E isso desvirtua completamente um conceito de família firmada, né? Se você for pensar em Adão e Eva, Deus deixou muito claro quando ele, ao perceber o homem só, ele não cria um harém para Adão. Ele não dá a disponibilidade para Adão de ter muitas mulheres, ou então 2 mulheres. Porque não. Pensando em solidão, né? Sim. Mais, Exatamente. Não. O que Deus faz ele gera de Adão, tá, uma companheira. E deixa muito claro aquele entendimento que Adão tem. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora, com ela, eu me torno um. E é desse jeito que funciona. Se você não tem a fidelidade dentro disso, você não tem mais 2 se tornando um. Você tem vários, e vários não se tornam um. Não se tornam. E a gente tem o costume de confundir um pouco as coisas, né? Talvez esse tipo de relacionamento aberto, né, onde eu sou livre para amar quem eu quiser, né, vai me trazer prazer. E a gente confunde muito prazer com felicidade, e não são sinônimos, né? O prazer, e a gente viu uma tese muito bem aplicada em relação a isso. Depois, eu não lembro o nome do profissional, se você lembrar, depois a gente indica. Mas o que acontece? Prazer é uma questão do seu cérebro, do seu corpo, da sua mente. Felicidade é outra. Prazer te dá um pico, tá? Acho que é dopamina, se eu não me engano. Te dá um pico, tá?
e depois ele se apaga. E porque te dá aquele pico e depois ele se esvai, ele te vicia, porque você quer sempre aquele pico. Só que momentos depois você simplesmente se esquece disso. E nós não estamos falando só do prazer sexual ali, carne com carne. Pornografia, ela exerce a mesma coisa dentro do cérebro humano. Te dá o pico de prazer e depois ele se esvai. E por isso é tão viciante como qualquer outra droga. A felicidade que vem do amor, né, e não do sexo, a felicidade são doses menores dessa questão, né, de hormonal que nós estamos falando, só que ela é mais duradoura. E ela não vem só como prazer para cima de você. Ela vem com você entendendo o que é necessidade, o que é trabalho, o que é esforço dentro de tudo isso. E ainda assim você gosta daquela sensação. Ela é menos intensa, não vou falar menor não. Ela é menos intensa, ela é mais duradoura e ela é mais consciente. Isso é felicidade. Isso não tem nada a ver com o prazer sexual exacerbado, exagerado e libertino. Não tem nada a ver. Antes de eu falar os textos bíblicos que eu separei aqui, me lembrei de uma pessoa que passou pela minha vida como uma amizade, tá? Era uma amizade. E essa pessoa, ela entrou numa discussão comigo, sabendo que eu era cristão. E essa pessoa então começou a falar assim, mas o que é fidelidade? E por que você tem que ser fiel? E então você está preso, você não ama, você está numa prisão. E começou a falar dessa forma. E uma pessoa adepta da questão do poliamor e abaixa a fidelidade. Tinha no nosso ambiente de trabalho amigos coloridos, sei lá como que se chama isso hoje, né? Então, assim, era uma pessoa que vivia a sexualidade de uma forma bem aberta. Essa pessoa se casou, anos depois. Eu não tive a oportunidade de sentar com ela e ter de novo uma nova discussão. Só que quando partiu para a questão do casamento, ela lembrou da fidelidade, a qual ela antes dizia que não existia, né? Então, eu acho que entra aí até mesmo uma questão de mentira para si próprio. Hipocrisia é um termo que se encaixa melhor, né? Uma questão de hipocrisia. E quando viu o sentimento real, o sentimento, né? Que é amor, a gente não acredita que seja um sentimento. Mas quando viu que existia amor naquela relação, então ela viu a importância na fidelidade ao ponto de se casar. Então, também rola muita hipocrisia nisso. Por quê? Porque não existe maturidade. Pela falta da maturidade, faz o que se quer, como se quer, de forma libertina e sem pensar muito nas consequências disso. Biblicamente falando, tá? Hebreus 13, 4, na versão NTLH, está escrito o seguinte: que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então, é uma ordem bíblica, é um mandamento. Não é uma tradição cultural, não é uma narrativa. Não, é um mandamento bíblico e, pelo tudo que nós já falamos aqui, é o que reforça o casamento, é o que reforça a família. Também aqui, 1 aos Coríntios 7, 2, também na versão NTLH. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ainda dá um motivo. Porque senão a imoralidade, ela, como eu disse, né, ela vai te dando picos de dopamina. Ela não tem limite. A imoralidade, ela faz o teu corpo sempre querer mais, mais, mais. E você não cessa isso. Isso faz mal até para o seu próprio corpo. Faz mal para a sua mente, faz mal para o seu corpo, faz mal para a sua alma, faz mal para o seu espírito. E para a gente finalizar aqui,
aos Efésios 5, 25 e 27, também na versão NTLH. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Dá para imaginar isso na infidelidade? Não, só na fidelidade. Eu não vou falar tão bonito como meu marido falou, mas eu vou tentar. Eu estava pesquisando, gente, eu nunca pesquisei o significado da palavra casamento, né? Aí aqui está assim, união voluntária entre duas pessoas, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Ou seja, tudo isso que é falado aí, de aberto, fechado, sei lá o quê, poli, não sei o quê, isso tudo aí não é casamento. Exato. Então, assim, casamento é entre duas pessoas, para ser uma família legítima. Então, aí já tá. O significado dela já diz o que é, né? Então, não vem falar que você é casado e é aberto, porque você não é casado, porque você não está cumprindo o que diz a palavra. Você é uma criança emocional. Você está no que a palavra ali diz sobre imoralidade sexual. Mas agora, casado, você não está. Então, isso aqui eu acho que já resume bastante. Né, o porquê devemos ser infiéis. Aí tem uma outra parte que é ser fiéis. Devemos ser fiéis. E aí já disse, porque você tem que ser ali, o casamento é isso. Você tem que ser fiel àquela pessoa que você, diante de alguém, ou diante seja de um juiz, você ali prometeu ser fiel, você prometeu estar com aquela pessoa, aquele compromisso, né? Então aí já explica bastante. Comprometimento, que a gente falou na live passada. Exatamente. Agora, tentando buscar um pouco até da experiência de vocês, né, como casal, na live passada, o pastor Daniel, ele deu aqui, né, pincelou aqui um exemplo de um momento da relação de vocês, né? Eu queria saber de vocês, principalmente, né, da Jo, que não estava na live passada, como foi quando vocês viram que essa conexão entre vocês tinha se perdido? Como foi para você, Jo, esse momento? Como estava a sua percepção? Como estava a sua cabeça? Como estavam as suas emoções? O que te fez chegar ao ponto de não, preciso sentar, preciso conversar? Qual foi o estalo que te deu? Antes de você falar, deixa eu deixar mais estruturada essa questão aqui. Na live passada, a irmã Aline esteve aqui conosco e ela falou que, para mim estava tudo bem. E é assim mesmo que funciona, né? Então, quando você recebe a notícia da traição, você fala assim, meu Deus, mas o meu casamento estava estável, estava tudo bem. Quando Josane sentou para a gente ter essa conversa, que ela vai estar testemunhando da parte dela, eu levei o mesmo susto. Mas para mim estava tudo bem. Mas para mim estava tudo estável. Nossa, eu não sabia que estava desse jeito, né? E esse que é o grande problema, né? Você não quer fazer nada porque às vezes você nem sabe que precisa fazer alguma coisa, né? E aí, como é que foi para você? Antes eu vou só falar um pouquinho aqui, que achei engraçado, né? Nós estamos juntos há 22 anos de namoro, noivado e casamento, né? 17, acho que 16 de casado, não sei. Eu sou péssima com data, como eu sempre falo. Mas acho engraçado que as pessoas, quando se aproximam, falam muito assim, você nunca foi tentada, não, né? Porque o casamento de vocês é tão perfeito, você nunca foi tentada, a traição. Eu acho importante falar isso, porque todas as vezes as pessoas, elas montam, que a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Sempre mais verdinha. E acha que não passa pelas mesmas dificuldades, né? Do que todos você nós. É forte demais. Você é forte demais. Para você é fácil, você não sabe o que é isso. Não, a gente sabe como que é, a gente sabe como funciona, né? Foi mais ou menos em 2018, eu sempre vou falar dessa fase, 2017, 2018. Estávamos muito ausentes, né? Não estávamos tendo tempo para ficar juntos. Eu estava criando um filho, né? Meu filho tinha 2 anos e pouquinho, então estava só comigo, a criação dele. Estava grávida já. E aí engravidei, quando ele estava com 2 anos e pouco. Aí fiquei mais tensa ainda, fiquei bem nervosa com isso, fiquei bem emocionalmente acabada. E ele muito ausente. Eu não via meu marido, não tinha mais contato com ele. E isso foi trazendo um distanciamento muito grande entre a gente. Mas como é que vocês estavam ausentes um do outro? Eu saía
tipo, no final da madrugada, início da manhã para trabalhar, e depois ia para o curso, chegava em casa 11, 11 11 horas. e pouco, Eu chegava meia-noite. bem tarde. E isso foi trazendo esse distanciamento e eu não conseguia, eu não sabia mais, já estava me perdendo, a conexão que nós tínhamos, eu já estava perdendo. E eu sentia, tipo assim, eu tô casada, eu tô sem uma pessoa, cadê? Só eu sozinha, né? Então, e aí começou a passar assim coisas na minha cabeça. Será que eu conseguiria viver sem ele? Será que eu seria feliz com outras pessoas, com outra pessoa? Será que ele realmente é a pessoa que me preenche? E começa a vir vários pensamentos, né? Na época eu estava muito dentro de casa, né? Então isso meio que dificultou o acesso a outras pessoas, o acesso até que eu pudesse ter até mesmo uma tentação com outros homens, né? Então não teve muito isso por eu estar mais trancada dentro de casa. Mas eu sei também que também não tinha esse acesso que a gente tem hoje ainda. Nossa, a gente é velho, né, amor? Não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje. Então isso também dificultou um pouco. Mas passar os pensamentos na minha cabeça passaram, sim. Né? Até pela insatisfação. Né? Não pensei em trair, né? Mas eu pensei em terminar. Tanto que eu cheguei para ele e falei assim, amor, vem cá, o negócio não tá legal. Na época nem foi amor, foi Daniel. Porque quando quando Daniel. Não. Daniel, então, olha só, o negócio Daniel, não tá bom. Vamos conversar, porque eu também sou da teoria de que eu prefiro, se o negócio não tá legal, vamos conversar antes que aconteça. Né? Então, foi essa questão. Mas vocês acham que não houve espaço para essa tentação acontecer justamente ou somente por esse fator de você estar muito em casa? Por exemplo, vou botar lenha na fogueira. Se fosse o contrário, por exemplo, a situação, você acha que poderia ter tido um outro fim ou não? Contrário, como assim? Da minha parte ou dele? Se eu tivesse satisfeito. Você tivesse distante, Daniel. Seria mais fácil ele passar pela tentação, sim, porque ele estava na rua. Né? Ele estava trabalhando, depois estava estudando. Então, o acesso a outras pessoas era muito mais fácil. A outras relações. A outras relações, era muito mais fácil. Então, acredito que sim, facilita. Eu acho que abre mais possibilidades, né? Porque existem outras relações, né? Seja no trabalho, e eu estava, né, estudando também, então, se fosse no curso, existiam ali outras relações. Se eu fosse a parte insatisfeita, tem toda aquela comparação que começa a surgir, né? Sim. A fulana fala assim, ciclana fala assado. Em casa eu não tenho isso. Então, a facilidade das comparações ela aumenta. Porém, como a gente já deixou claro aqui, nós temos experiências com muitos casais. E existia uma pessoa, para tentar impedir o máximo possível de revelar da pessoa, seja homem, mulher ou questão, essa pessoa estava em casa também. Também estava em casa. Estava em casa no sentido de não estar trabalhando fora. Ela trabalhava em casa. E estava insatisfeita com a situação do casamento. E recebeu uma mensagem de uma pessoa do passado, de 10 anos atrás. Ou seja, teoricamente, ela estava num ambiente seguro, sem possibilidades. Seguro. Mas... E aí é uma opinião, não sei se Josane vai concordar comigo. Josane teve a conversa, Josane me chamou, ela expôs, que a gente estava conversando, né, na live passada com a Aline. Né, o cônjuge da Aline ficou ali, dando avisos, o que também aconteceu conosco, só que antes de qualquer coisa, a Josane me chamou e deu aquele ultimato, olha só, não tá bom. Eu não consigo ver outra coisa a não ser a separação como uma solução para o que nós estamos vivendo. E isso não houve nesse caso. Então, aquela bola de neve que a gente falou na live passada, ela vai aumentando. E aí, essa é uma opinião do pastor Daniel, tá? Assim como Deus tem propósito no casamento permaneça, o inferno tem um propósito de separar esse casal. Eu ia falar, às vezes a gente esquece
que existe a questão espiritual. Exatamente. A gente trata como algo só carnal, Exatamente. Mas existe a parte espiritual. É só emocional, é só carnal, é só físico. Não. Se existe um interesse em Deus unir pessoas, existe o interesse do inferno em separar pessoas. E aí, pela falta do diálogo, pela falta da conversa, por falta de... E eu vou deixar bem claro aqui. Será que essa pessoa então não sentava, não conversava? Nós conhecemos a história de mais de perto e nós sabemos que houve tentativas. Assim como a Aline estava falando que houveram tentativas com ela, no caso, também nesse caso também houve, mas não teve esse ultimato, essa conversa. E aí a brecha, ela acaba se abrindo. E uma mensagem na rede social. Lembra que eu falei na live passada? Pornografia, redes sociais, e infelizmente... Eu acho que eu já vou até um pouquinho mais fundo nessa questão não adianta só ter o diálogo. Eu acho que no diálogo tem que ter também a aceitação. Por exemplo, se eu chamasse o Daniel e falasse, não tá bom, mas ele na cabeça dele estava tudo bem. Se ele não olhasse para o que eu estava falando, por ele não prestar atenção, e reconhecesse, quando eu falei não tá bom, se ele só menosprezasse o que eu falei não tá bom, não teria dado o mesmo resultado. Só que ele olhou para mim, ele validou o que eu falei e prestou atenção. Porque também, às vezes, vai ter o diálogo, que acontecia muito nesse caso. Vai ter o diálogo, sim, vai ter a conversa, mas se outra pessoa tá tudo bem, tá bom, é só uma reclamação. Vai passar, daqui a pouco são os hormônios, isso quando é a mulher. É um dos aspectos do amor. É você olhar para o outro, para a dor do outro, e você fazer algo em prol daquilo. Não olhar para você, não, para mim tá bom, mas para ela não tá, então vamos fazer alguma coisa para mudar isso. E aí, no caso, ele validou isso que a gente estava falando, porque ele, né, amor, você até falou, mas como assim? Por que essa insatisfação? Ele levou um susto, mas eu não estava satisfeita. E se um não está satisfeito, isso é ruim para os dois, não é ruim só para um. E, pessoal, Josane estava grávida, ou seja, ainda existia sexo. Com uma distância muito grande, né, de uma vez para outra, por causa do tempo, que não existia mesmo, certo? Mas ainda havia sexo, ainda havia conversas, que a gente sentava, a gente conversava, a gente via filme junto. Sim. Então, assim... Isso, exatamente. Então, existia... aquela relação ainda existia. E por eu estar distante, eu não percebi que existia uma relação, mas não existia mais a conexão. Essa pessoa precisa ser avisada, gente. Essa pessoa precisa ser alertada, sabe? Concordo, né? Obrigado pela parte de eu validei tudo mais, ok. Mas eu fui alertado, eu recebi aquele ultimato. E por que eu digo ultimato? Porque tiveram outras conversas, né? Poxa, amor, você não... Por que a gente via filme? Cadê você? Não sinto você aqui. Então as vamos ver um reclamaçõezinhas normais. Vamos ficar ver um junto, filme. Fica mais comigo. Vamos fazer não sei o quê. Vamos comer um cachorro quente, tarará. Só que quando essa ferida aumenta... Vamos lá. Quebrei o braço. Eu vou colocar mercúrio, metiolato, sei lá, não sei o que usa mais hoje em dia. Você está entendendo? Então, mediante a ferida que é causada, mediante ao problema que existe, o tratamento ele tem que ser diferente, tem que ou ser mais intensivo, ou tem que ser mais prolongado, tem que ser diferenciado também. O bom é que não chegue a isso. Sim. O bom é que não chegue a isso. Mas se chegou, ainda existe. Existe solução até quando acontece a consumação da traição, que a gente falou na live passada. O interessante é não deixar que chegue nesse nível. E quanto mais rápido e quanto mais comprometido você estiver com essa relação, menos tentação. E só para observar que a gente ainda está falando do antes até mesmo da tentação, né? A gente ainda está pontuando o processo que tem, gente. Né? Quando chega na traição, tem todo um processo antes. No nosso caso, parou antes. Parou antes de vir a tentação. Mas o processo... Então, isso é possível, né? Se você observar... Teve um vídeo que eu assisti, a gente estava até comentando aqui no briefing, que, tipo assim, a questão de Eva era não comer do fruto. Mas Eva não foi lá e comeu e ponto, acabou. Não. Eva passou perto, Eva olhou, Eva deu atenção à serpente, Eva pegou, Eva desejou, né? Pegou para provavelmente depois deu aquela comer. Fruto. Parece. Como que é? É desejável. Era um fruto. Ela pontuou
as palavras da serpente. Só dela ter ali parado, escutado, pensado no que a serpente falou. Então, assim, ou seja, teve um processo até ela chegar Falar com aí. Adão, Então, assim, mas se não tiver... Por que rolou a tentação? Por que a serpente teve voz? Porque ela deu voz à serpente. Ela foi lá, ela olhou, ela chegou perto, ela deu atenção. Então, assim, antes de vir a tentação, tem toda uma questão. Já existe o distanciamento, isso é fato. Já existe o distanciamento já, ok? Ok. Mas, existindo o distanciamento, o que eu estou fazendo para eliminar o distanciamento, para me reaproximar dessa pessoa que eu tanto amo? Eu estou fazendo alguma coisa, né? Porque aí, se eu não fizer, aí eu dou brecha para a tentação em si. Eu gostaria aqui de pontuar uma coisa, como eu ajo e como eu falo, como eu aconselho, tá? Teve uma vez, e não era sobre traição, mas sim sobre fornicação, o aconselhamento, que a pessoa veio até mim. Peraí, ele falou crentez agora. Explica para quem É não verdade, está habituado, né? com vocabulário. Não foi sobre adultério, não foi sobre sexo fora do casamento, foi sobre fornicação. Foi sexo antes do casamento, no caso, né? E eu estava ali com esse jovem, né? E ele veio falar da dificuldade, que tá quase indo, estamos quase consumando. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. E mediante a pergunta eu fiquei sabendo. Onde namoravam? Sozinhos dentro do carro. Eu falei assim, acabou, tá solucionado o problema. Você nunca mais vai namorar dentro do carro. Foi esse aconselhamento que eu dei. Por quê? Porque a tentação existe quando eu dou oportunidade para ela existir. Todas as vezes, e como que eu fazia? Né? Sou uma pessoa muito cordial, né? Então, sendo cordial com todos, homens, mulheres, novos e velhos, sendo cordial com todos, existiam aquelas mulheres que interpretavam de forma equivocada a minha cordialidade. Mas quando eu percebia, eu cortava. Percebe, tá falando, eu também acho isso, tá? É nisso que eu creio. Você percebe que está rolando. Você percebe que o sorriso foi diferente, que o olhar foi diferente, que o que foi falado é diferente. Gente, olha só, vamos lá. Boa tarde, você tá bonito com essa roupa, hein? Agora, boa tarde, você tá bonito com essa roupa. Poxa, você não percebeu aqui agora? A espinha, ó. Você não percebeu aqui agora? Poxa vida, você percebeu agora. Você não vai perceber ali na hora? Então, quando eu percebia que existia um equívoco da parte da outra parte da minha cordialidade, eu cortava a relação. Eu não estou dizendo, estou de mal com você. Não é isso que eu fazia, não. Só que eu evitava estar sozinho com a pessoa no meu ambiente de trabalho. Eu evitava conversas particulares. Evitava. E quando eu chegava em casa, eu contava para ela, fulana de tal, assim, assim, assim. Lembra quando eu falei assim, assim, assim? Hoje ela fez isso, isso e isso. Algumas vezes, ela até falava assim, corta. Outras vezes ela falava assim, amor, mas você acha que tem problema? Acho que tem. Eu estava lá, eu vi. Acho que tem. Mas você se sentiu tentado, pastor? Não. Mas essa que é a questão e esse que é o problema. O abençoado ou a abençoada, não tem problema. É só amizade. Foi só uma frase. É só um dia. Não tem nada a ver. Nós somos apenas amigos. Então, existe um limite a ser dado num relacionamento de amizade para que a gente evite que a tentação chegue. Eu gostaria que Josane respondesse primeiro essa. Sim, tem sim, porque... É porque vocês vão sair do que eu ia falar, mas tudo bem. Que veio um raciocínio na minha mente. Não, estão falando primeiro antes. Fala. É que quando o Daniel estava falando assim do fugido e tal, na hora veio uma conversa que eu tive com meu filho de 9 anos. Eu estava ensinando, a gente estava indo para a escola, andando com ele, com a Lizzie, né? Andando com eles para a escola e falando como que eu falei, filho, daqui a pouco você vai vir para a escola sozinho. Aí ele, mãe, é perigoso, não sei o quê. Aí eu comecei a passar para ele dicas que minha irmã mais velha me passou quando eu era mais nova, quando eu andava sozinha na rua. E eu comecei a passar. Na hora veio esse alerta para mim, eu sei, se a gente tem que tomar cuidado para andar na rua, essas coisas, é a mesma coisa no contexto de tentação.
das ideias de cuidado. Aí eu falando para ele, quando estiver perto de um caminhão, minha irmã falava assim, não passa perto do caminhão. Se for passar, passa mais pro lado da rua, porque às vezes sai alguém debaixo do caminhão e pode te puxar e te levar pro paredão. Não passa perto lá tinha muito terreno baldio. Específico, né? Ela falou que minha mãe falava isso para ela. Ela foi e me passou. Tinha muito terreno baldio, muito terreno de obra, então tinha muita gente trabalhando. Muitos anos atrás, né? Ai, para, menina. E aí ela falava assim, não passa perto dessas portas, porque eles estão lá trabalhando tanto tempo, às vezes vai uma pessoa maldosa, vai te puxa para dentro, ninguém vai ver. Não passa perto da paredão. Então, assim, eu fui falando isso para ele, e aí na hora me veio a memória de como a gente deve fazer para não tentar para tentação. Porque eu falei assim, fuja, se você está vendo ali aquele sorriso demais, aquele abraço demais, aquele, vem cá te fazer um carinho demais, uma massagem demais, tudo isso você vai saber. Foge. Né? A Bíblia ela nos ensina isso. Então, da tentação nesse sentido. Em relação à amizade, sim, tem esse limite. Porque é exatamente esse no demais. Porque a verdade é que a gente acaba confundindo muito, com muito beijo, com muito abraço, com muito sorriso. Né? Tudo tem um limite. Eu sou muito sorridente, eu gosto de abraçar, eu abraço todo mundo. O Daniel sabe disso também, eu abraço homem, eu abraço mulher. Mas tem um limite. Peraí, até aqui eu vou, até ali não vou. Porque, com respeito à pessoa, à esposa, né, as esposas, as namoradas, com respeito à família em si, à pessoa também. Então, assim, e ao meu marido. Então, tem esse limite, sim. Aí você tem que pontuar cada pessoa de um jeito. Vou contar cada dois relacionamento casos aqui. É um jeito também. Vou contar 2 casos aqui. Um que é uma bomba para ela, porque é ela que vai ter que se virar para explicar. Meu Deus do céu. Mas o outro foi no meu ambiente de trabalho há muitos anos atrás. Nós estávamos novinhos de casado mesmo. Acho que a gente não tinha nem um ano de casado. Tinha uma pessoa no trabalho. E essa pessoa, ela começou a ter problemas no noivado dela. Quando ela começou a ter problemas no noivado dela, ela começou a se aproximar muito de pessoas mais próximas no ambiente de trabalho. Eu era uma dessas pessoas mais próximas. Quando eu me liguei o que estava acontecendo, por quê? Porque não vinha a proximidade só por vir. Vinha a proximidade junto com uma reclamação do noivado, um distanciamento, um esfriamento. O que eu fiz? Saí fora. E alertei quem tinha também a mesma relação. Alertei também. Se liga nisso. Cuidado aqui. Olha isso aqui. Um desses que eu alertei achou que não tinha nada a ver. E aí foi no nada a ver. O que eu fiquei sabendo? Que aconteceu o óbvio. E ele já estava também noivo também. Então, assim, evitar, irmãos, é simples. Percebeu, se afasta. Eu não estou falando para você ser um ignorante. Não quero mais falar com essa pessoa endemoniada. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas se você teve a habilidade de iniciar uma relação, é obviamente que você também tem uma habilidade de entender quando você precisa ou não se afastar e como fazer isso. Tá? O outro fato verídico havia uma pessoa muito próxima da minha noiva, que era minha noiva ainda na época. Coloca aí, diretor, exclusivo. Era minha noiva na época ainda, né, amor? Era minha noiva e existia uma amizade. E né? era muito amigo mesmo. Era muito amigo, era muito amigo. A cara do pastor E era foda. o que eu tô querendo dizer com isso? A gente tá falando que dá para perceber, tá? A gente tá falando que dá para perceber. Só que, nesse caso, a minha noiva não percebeu. Teve casos também que eu já não percebi. Mas, gente, eu percebi e eu dei aquele toque nela. Alertei a ela. E, infelizmente, isso foi confirmado depois. Então, o que eu quero dizer com isso? Também preste atenção no seu cônjuge, poxa. Ah, não, tem nada. Teve uma pessoa que eu me afastei que Josane nem sequer conheceu. Desse curso que eu fazia na época. Eu me afastei porque Josane falou assim, isso que você está me contando, eu acho que tem coisa aí. Aí eu falei assim, cara, eu acho que não tem. Mas vai que eu não estou vendo. Me afastei. Tá entendendo? Então, dá para perceber. Mas se você não estiver percebendo, ouça o seu cônjuge. Agora veio uma Quer coisa... se explicar? Não, mas é por aí mesmo. E foi engraçado que essa amizade me surpreendeu, porque no dia que a pessoa se declarou... Ai, meu Deus do céu.
o que meu marido falou, o meu noivo falou é verdade. E aí foi bom, foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado que isso eu carrego até hoje, da questão desses limites que hoje eu coloco. Veio uma coisa agora na minha cabeça que eu já me perdi de novo, porque eu fui falar. Mas então continua, quando eu lembrar eu falo. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, a gente não iria continuar, entendeu? Porque eu ia falar exatamente o quê? Estamos chegando ao fim. Lembrei. Então aproveite para falar suas considerações finais, dar as considerações finais, os conselhos finais, se despedir. E aí já faz tudo nesse pacotão, porque é aquele negócio. Quando começa a esquentar, acaba o tempo. É isso aí. Não, estou lembrando da questão, uma das coisas que eu acho que é interessante para quem está se sentindo tentado, é observar também, está se sentindo tentado. Se pergunta por que você está se sentindo tentado. Muito bom. Verdade. Porque, às vezes, é a falta, é aquilo lá atrás que você não resolveu. É uma carência que você não... não resolveu. Então, assim, na hora que ele estava falando, eu falei assim, poxa, por que eu já me senti tentada? Às vezes um elogio que vem, às vezes quando a gente estava muito ausente, quando ele ficava muito distante, eu ficava, poxa, às vezes a gente gosta de ser elogiado. A mulher, eu não sei muito homem, gosta de ser elogiado? Gosta, né, amor? Você fala para mim. Gosta, acho né? que todo ser humano gosta de ser elogiado, gosta de ser valorizado. E aí, quando não tem muito isso, ou quando fica um pouco distante, você pergunta, poxa, por quê? Então, assim, eu acho que é legal você parar, observar no que você está sendo tentado e o porquê, e buscar o porquê que você está sendo tentado nisso. Verdade. Né? Porque isso pode te ajudar a sentar e conversar com o seu cônjuge e resolver, e tapar isso, e sanar essa situação, para que você não continue sendo tentado. É muito bom esse ponto. E lembrar que o homem é muito prático, né? Isso vias de regras. Eu sei que tem gente que não se encaixa nisso. Mas em vias de regras, o homem é mais prático e a mulher é mais emocional. Então, essas brechas, né, femininas serão muito na questão de emoções e sentimentos. E homem, muito na questão de prática. É tipo assim, um serviço que é feito, um favor que é feito, um reconhecimento que é dado. Tá? Então, fique atento. Porque você pode ser, como o Jô estava falando aqui, você pode ser surpreendido. E, rapaz, por que isso mexeu comigo? Eu amo minha esposa, eu amo meu marido. Por quê? Por que isso bateu diferente dentro de mim? E é até legal, porque talvez, e também já conversei com pessoas sobre isso, não é nem uma carência do casamento. Sim. Pode ser resolvida no casamento, mas é uma carência que veio de antes do casamento. Né? Inclusive, a gente estava conversando sobre um casal que a pessoa ela casou já com uma carência paterna muito grande, muito grande. A ausência paterna dela era gigantesca. Então, assim, ela já casou com essa carência. E nisso ela jogou pro cônjuge dela. E a verdade é que ela nunca vai conseguir suprir isso. Porque é uma carência paterna. E carência paterna você não supre com o esposo. Exatamente. E aí, nisso foi fazendo o quê? Foi levando ela para onde? Para traição. E não foi uma vez, porque ela estava em busca de suprir essa carência com o cônjuge nunca vai suprir. E aí, filha, ela ia tentando com outros e não supriu. E aí foi vivendo um casamento quebrado, né? Então, assim, tem essa questão que você falou de suprir. Às vezes é a ausência de uma mãe e você joga até a pessoa, né? E assim vai. Então, essa oportunidade que eu falei de buscar da tentação vai ser, às vezes, uma oportunidade até que você vai ter de se tratar emocionalmente. Verdade. De se curar emocionalmente. Isso se você ressignificar tudo isso na sua mente e buscar, né, É muito legal isso. Por quê? Porque a gente, na live passada, a gente falou da reestruturação da pessoa e do casal, né? E o que o Jô está falando agora vai de encontro exatamente para isso, né? Às vezes o seu casamento está sendo prejudicado não pela relação de vocês, a relação de vocês pode ser até boa. Sim. E tá tudo ok. E o que você tá sentindo falta, na verdade, não tem nada a ver com a relação de vocês, mas é uma questão pessoal. Então, é uma ressignificação pessoal, uma reestruturação pessoal. E por isso é importante também uma autoavaliação, né? Peraí, por que eu tô chateado com ela? Bom, ela é uma boa mãe, ela é uma boa esposa, nós nos amamos. Peraí, a relação sexual é boa, a relação financeira é boa. Cara, então não é sobre a relação, não é sobre nós. Tá onde isso? Aí você começa... Tudo bem. Ih, cara...
É de Tudo bem, antes. Tudo bem que isso exige um nível de maturidade, de Uhum. autoconhecimento. Sim, mas se não mais tem, interior. procura ajuda. Exatamente. Hoje a gente tem tanta facilidade, aí hoje o acesso, a gente estava conversando sobre isso com uma amiga, que a gente estava falando há uns... Quantos anos a gente tem? 38? Nós temos 38. Mas Eu tenho então, 38, você mas 37. na nossa, até que idade? Mais ou menos uns 20 anos, assim, que começou a ficar com mais facilidade essa questão, quando a gente tinha uns 20 anos. Há 20 anos atrás, essa 18 facilidade de ter anos psicólogo, atrás? essa facilidade de fazer terapia. Acho que até menos, até. É. Acho que até É menos. caro. Mas hoje em dia você encontra lugares Hoje que está um oferecem. pouco mais acessível. Então, assim, Em breve, você, ainda mais conosco. vocês encontram. Hoje a gente Guardem. encontra com essa facilidade, né? Que não tinha. Então, assim, se você tem como fazer uma terapia de casal, uma terapia você mesmo, poxa, faz, busca. E é muito interessante isso, Ju, porque as pessoas esperam quebrar, né? É. Para reconstruir, para consertar. Poxa, não espera quebrar. Não espera. É. Se rachou, já é um bom motivo para procurar. Então, assim, diante do que a Amanda pontuou, mas tem que ter uma maturidade. Caramba, hoje a gente tem tanta ferramenta para facilitar essa maturidade. Uhum. E a verdade é que está sendo ao contrário. Não que seja simples, mas... É. Sim. Então, assim, mas tem essas ferramentas, então busca essas ferramentas. E eu falo isso para ele. Graças a Deus, eu estou tentando fazer isso, porque isso melhorou muito, né? Aí hoje eu consigo ver, eu volto a repetir, do casamento que é igual vinho, sim, com o tempo. Verdade. Porque eu comecei a me tratar emocionalmente, as minhas elas, para poder, então, começar a reconhecer que meu casamento está ficando cada vez melhor. Então, isso é maravilhoso, mas a gente precisa aceitar, precisa reconhecer e precisa querer buscar ajuda. E é isso, pessoal. A gente vai falando, vai conversando. As considerações finais virou... Perguntando, falando e conversando. A gente lembrou o quê? Que nós temos muito maravilhoso. Muito bom, assim, muito bom. Não pagamos por esse tempo, né, com dinheiro, mas não podemos ficar aqui mais tempo, infelizmente. Então, já que eles não fizeram as considerações finais, faça suas considerações finais. Pode fazer, amor. Pessoal, seja abençoado por essas lives. É um tema, como a Amanda falou, espinhoso, mas muito necessário, muito necessário. Divida com a gente, faça perguntas. Lá no Instagram, a gente vai postar vídeos sobre essas lives. Qualquer coisa, marca lá, bota uma pergunta lá naquele vídeo. Aqui, uma enquete sobre aqui nessa live, bota ali o seu testemunho, bota ali, porque isso acrescenta, isso traz coisas. E compartilhem, né? Compartilhem porque é muito importante. E eu sei, e aqui eu não estou me colocando num pedestal de superioridade nenhuma, mas é a verdade do que as pessoas dizem, né, sobre eu e Josane. Vocês são um casal tão bonito. Vocês não têm problema. Vocês discutem. Pessoal, como vocês acabaram de perceber, nós tivemos problemas, nós ainda temos problemas e temos dificuldades. Aonde que tudo se resolve? Da nossa parte, no diálogo, no comprometimento. E como o casamento em si é em Deus, é em Cristo, é nele. Ele é a terceira pessoa dessa relação que fortalece o que nós temos. Não esqueça disso. E precisando da gente, é só entrar em contato. É isso aí, reforçando. Coloque aí as suas perguntas no que você acha que podia ser falado, né? Que a gente pode estar tentando responder. Sim. E é isso, busca ajuda. Se não está conseguindo sozinho com Deus, busca ajuda. Hoje tem acesso, busque ferramentas, estratégias e converse. Converse com o seu cônjuge para que tenha um ponto final nessa tentação, se caso esteja passando por isso. Amém. Pessoal, falar sobre fidelidade e sobre perdão a gente falar sobre o próprio caráter de Deus, né? Ele é um Deus que exige exclusividade, que pede exclusividade, mas, ao mesmo tempo, é um Deus que perdoa a nossa traição quando a gente se vira para ídolos, né? Seja né, onde for que a gente encontre essa infidelidade fora de Cristo. E sobre o casamento, falando sobre o casamento, ele se coloca na própria comparação do texto, quando ele diz: mulheres, respeitem os seus maridos, né, se submetam a ele como vocês fazem com Cristo. Homens, amem suas mulheres como Cristo ama. Então, ele se coloca
como próprio exemplo para o casamento. Então, não poderia ser diferente. A gente não poderia tratar deste assunto sem falar sobre fidelidade, sem falar sobre perdão, porque a gente tem que lembrar que a todo momento a gente deve refletir o caráter de Deus. E refletir o caráter de Deus é, sim, sermos fiéis, mas também perdoarmos quando necessário. Que essas lives tenham sido edificantes, tenham agregado a sua vida, ao seu pensamento, às suas emoções. Quem sabe alguma ocasião, alguma coisa que você esteja vivendo, nós esperamos que tenha te ajudado em nome de Jesus. E para você que congrega com a gente se vê daqui a pouquinho no nosso culto. E até o próximo, à mesa. Tchau, pessoal. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.